Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. E nesta semana nós vamos continuar a criação da aplicação React que vai consumir a API ASP.NET Core. Nesta semana nós vamos implementar na aplicação React a funcionalidade para incluir um novo aluno na tabela alunos lá no SQL Server, consumindo a API ASP.NET Core Alunos API. Nós vamos consumir o endpoint post API alunos que cria um novo recurso usando o método create da API que recebe os dados do aluno a ser incluído. Eu vou abrir aqui a nossa aplicação React que está em execução e nós já estamos exibindo aqui os dados dos alunos cadastrados na base de dados. Isso aqui foi disponibilizado pelo endpoint get API alunos na nossa aplicação React, que está consumindo assim a API ASP.NET Core. Aqui eu tenho a minha API em execução e aqui a minha aplicação React. Antes de nós iniciarmos a implementação para incluir um novo aluno, nós vamos aplicar aqui um estilo, substituindo o estilo definido no arquivo app.css por um estilo para ajustar aqui esse layout. Então eu vou querer que o layout aqui da nossa aplicação fique mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer um ajuste aqui do título, da imagem, definir esse alinhamento. Então para isso eu vou abrir aqui o nosso projeto, ó. Ele está em execução. Eu tenho aqui um terminal aberto aqui no Visual Studio Code e aqui para mim parar eu vou dar um Ctrl C e vou parar aqui a nossa aplicação. Então aqui ó, no arquivo app.css eu tenho um estilo definido por padrão quando eu criei o projeto React. Então eu vou remover todo esse código, que aqui ele está usando inclusive o logo que nós já removemos, tá vendo? Está usando um estilo aqui que não está basicamente fazendo nada na nossa aplicação. Então eu vou remover esse estilo, ó, você vai ver que não afetou nada a nossa aplicação. E aqui eu vou substituir agora, eu vou copiar e colar um estilo que eu criei aqui, bem básico, aqui no arquivo de estilo. Estou copiando e colando. Então, apenas para entendimento, ó, eu defini um container, né, que eu vou criar a seguir no arquivo app.js, definindo uma largura, um espaçamento, uma margem, defini o header aqui, a imagem, o tamanho da imagem que eu estou usando. No button, eu estou definindo uma altura, uma largura. Aqui ó, eu tenho um hover no button. Quando eu passar o mouse ele vai me dar o efeito de mudar a cor. E aqui algumas definições para a tabela. Então agora aqui ó, note que eu estou usando um container que eu chamei de aluno-container. Então aqui para isso valer eu vou ter que substituir essa div aqui, o nome da div, para aluno-container. Com isso eu já vou abrir aqui a nossa aplicação. Deixa eu atualizá-la aqui. Não, ela não está em execução, né? Então eu vou retornar para o projeto aqui ó. Vou limpar e vou dar npm start. Não estava em execução. Então nós vamos ver agora ela em execução. Ó. Então ela está levantando. A minha API continua em atendimento. Ó, e agora eu tenho o layout ajustado. Tá? Então é com esse layout que eu vou trabalhar. Então agora nós vamos prosseguir incluindo a funcionalidade aqui de incluir um novo aluno. Para isso, quando o usuário aqui da nossa aplicação clicar nesse botão incluir novo aluno, nós vamos abrir aqui uma janela modal, como está sendo exibido aqui nessa imagem. Então nessa janela modal eu vou ter que definir um título, né, um formulário com inputs para nome, e-mail e idade e os botões incluir e cancelar. Então para fazer isso eu já vou usar os recursos do React Strap que nós já incluímos no nosso projeto. Na aula anterior nós já fizemos a inclusão desses recursos. Então para mim criar essa janela eu vou usar esse código, olha, que é um código onde eu estou definindo aqui a janela modal, né, dentro de uma div modal, e aqui eu estou definindo aqui um header, um body, onde eu vou definir um formulário com label e com input do tipo texto, para e-mail, idade. Aqui eu estou definindo um footer, que é um rodapé, onde eu estou definindo os buttons. Então basicamente, para criar a janela, eu vou definir esse código. Então eu vou retornar aqui ao nosso projeto React. Ele está em execução, eu vou pará-lo, né? E aqui a definição vai ser feita depois da definição da tabela, dentro da div aluno container, que está dentro do return da minha function app, que é o meu componente. Então aqui, olha,
logo abaixo da definição do table, eu vou copiar e colar esse código, que é um código HTML, né? Então, ó, definir um model, o header, incluir alunos, ó, o body com o nome, o e-mail e a idade, e o modal footer com os botões já aplicando o estilo do Bootstrap, incluir e cancelar. Isso aqui é possível porque eu incluir aqui, ó, já o import para os models, né? Model body, model footer, model header do React Strap, que é uma biblioteca que nós já instalamos no nosso projeto. Então eu tenho aqui basicamente, ó, o esqueleto da janela modal, que é essa janela aqui, ó. E eu vou usar os inputs definidos aqui para receber os dados do aluno que nós vamos incluir. E para fazer isso, eu vou ter que definir agora um estado e um método para poder capturar esses dados. Então, no arquivo appjs, nós vamos definir o estado que eu estou chamando aqui de aluno selecionado. Então, eu vou criar esse state. Então, eu defini o estado, a função que será usada para atualizar o estado. Aqui eu estou usando o recurso do hooks do React, e aqui eu estou atribuindo os valores ID, nome e e-mail vazios. A seguir eu estou criando aqui, ó, um método que eu chamei de handleChange, que é para guardar os dados do aluno que serão informados nos inputs do formulário, ó, o ID, o nome, e-mail e a idade. O ID eu vou obter do banco de dados, e aqui eu estou usando o setAluno selecionado para atualizar o estado. Então, com isso, nós vamos receber os dados informados na janela modal, vamos armazenar no estado definido e atualizar o estado usando aqui a function setAluno selecionado. Observe que eu estou usando aqui, ó, o recurso do JavaScript, que é o operador spread, onde eu estou expandindo aqui esse array, incluindo aqui os valores que eu vou receber aqui de aluno selecionado lá no meu formulário. Então, eu preciso criar o estado e o método para receber os valores postados no formulário. Então eu vou retornar aqui para o nosso código, né? No arquivo appjs, que é onde está definido o componente. Então aqui, olha, eu vou definir então uma const, aluno selecionado é o meu estado, a minha function setAluno selecionado, e aqui eu vou atribuir os valores iniciais, que vai ser o ID, o nome, o e-mail e a idade. Então defini aqui o meu useState, e a seguir eu vou definir o método handleChange. Aqui eu vou usar uma lambda, aqui eu vou obter os valores do formulário e vou usar a função setAluno selecionado, usar o operador spread, o estado e o valor. Aqui eu vou apenas para acompanhamento, vou dar um log aqui. Pronto, então eu estou definindo aqui o método handleChange, que vai permitir eu capturar os valores do formulário que o usuário vai postar para a minha API. Aqui é setAluno selecionado. setAluno selecionado. Então agora, com isso definido, eu tenho que definir lá na minha janela modal os nomes para cada input. O name, nome, o e-mail e a idade. Com os mesmos nomes definidos aqui no estado aluno selecionado. Ou seja, o nome, o e-mail e a idade. O ID eu vou obter do banco de dados. E eu tenho que associar a cada input o método handleChange. E eu faço isso usando o evento onChange. Então assim, o nome do estado está coincidido com o nome do input. E como o ID eu vou obter a partir do banco de dados, eu não estou definindo o ID aqui. Então, para cada input, eu estou fazendo uma chamada ao handleChange que vai me permitir obter os dados do estado, atualizar e postar para a minha API. Então, eu vou retornar aqui para uma nossa aplicação, vou aqui na minha janela modal, olha, vou recolher aqui e aqui, ó, para nome, no input, eu vou definir o name igual a nome e o onChange, vou chamar meu método handleChange. E vou fazer isso para e-mail e para a idade. Agora a próxima etapa eu vou ter que definir um state ou estado para poder controlar quando a minha janela modal será aberta ou fechada. Então para isso eu vou definir o state aqui que eu estou chamando de modal incluir, com um valor inicial com false, indicando que ele vai estar fechado inicialmente. Após isso, eu vou
criar um método abrir e fechar modal incluir para alternar entre os estados aberto e fechado. Estou definindo esse método, ó. Ele está dando um set modal incluir e ele está vendo um not aqui modal incluir. Se isso for false ou true, ele vai abrir e fechar. E a última etapa, eu vou ter que acionar o modal. Então eu vou usar lá na janela modal a propriedade isOpen das janelas modais, que indica se o modal deve ser exibido usando o estado modal incluir. Então, conforme o valor aqui for true ou false, ele vai exibir ou não a janela modal. Então, essas definições aqui estão sendo feitas para mim poder controlar essa janela modal, quando ela vai ser aberta e quando ela vai ser fechada. Então, retornando aqui ao nosso arquivo appjs, eu vou vir aqui, ó, e vou definir o const modal incluir. Estou usando aqui o hooks, né, o use state. Vou dar set modal incluir e use state valor inicial false. A seguir eu vou definir aqui, ó, o método abrir, fechar modal incluir. E aqui eu vou usar o set modal incluir. Vou dar um not aqui, modal incluir. E agora aqui na minha modal, usar aqui a propriedade, né, das janelas modais, que é para ela saber quando ela tem que ser aberta ou fechada. Então eu vou usar aqui, ó, isOpen igual, e vou passar aqui o meu estado, modal incluir. Então com isso eu já estou controlando a janela. Agora eu tenho que definir o request para mim postar os dados aqui desse formulário, usando o Axios, né? Então eu vou ter que criar um método, da mesma forma que eu fiz aqui para o pedido get, ó, eu vou criar para o pedido post. Tá? Eu vou copiar e colar esse método logo abaixo aqui, ó, que é o meu pedido post. Ele segue basicamente a estrutura do pedido get, só que naturalmente ele, ao invés de fazer um get aqui, ó, ele está fazendo um post usando o Axios. Então, nesse código, eu estou aqui, ó, deletando o ID, porque o valor do ID ele vai ser obtido do banco de dados, de forma incremental. Aqui eu estou fazendo uma conversão de string para int da idade do aluno, e aqui eu estou dando um post, ó, usando o Axios, passando o meu endereço da base URL e os dados do aluno selecionado que eu informei lá na janela modal. Então, na resposta da API, eu estou usando aqui um setData e estou agregando aqui, estou dando um concat, a resposta da API. E a seguir estou invocando aqui o método abrir, fechar, modal incluir. Com isso, aqui no caso, ela vai estar aberta, ela vai fechar a janela. Então eu já tenho aqui o meu pedido post, já tenho o controle das janelas modais. Então agora aqui na minha janela modal, eu já posso aqui, ó, nos buttons, invocar esses métodos que eu criei. E a seguir agora, eu vou lá na janela modal, no evento click de cada button, no evento para incluir, eu vou chamar o meu método pedido post. E para cancelar, eu vou chamar aqui o meu método abrir e fechar o modal. Então vamos aqui no código, olha. Então aqui eu vou usar o evento onClick, vou usar um lambda aqui e vou invocar o meu pedido post. Da mesma forma, vou vir aqui no onClick, abrir, fechar, modal incluir. Então a minha janela modal ela já está pronta. Só falta um detalhe. Agora, a última coisa que eu tenho que fazer é na janela principal, no evento click, lá naquele botão incluir novo aluno, fazer a mesma coisa, dar um on-click lá e mandar ele abrir a janela. Então agora eu vou retornar para o meu arquivo appjs, vou aqui na janela principal, olha, aqui no botão, ó, incluir novo aluno, eu vou aqui, vou repetir o código que eu usei ali, ó. Vou dar um on-click, abrir e fechar a janela modal. Ó, eu não tenho nenhum erro no código, tá vendo? E eu já tenho praticamente a funcionalidade aqui para incluir um novo aluno preparada. Vamos ver se a minha API está em execução. Olha, a minha API ASP.NET Core. Vou abrir aqui. A aplicação React não está em execução. A API está em execução. Vamos ver, acessar a API. Ó. Eu tenho esses dados da API. Então agora eu vou na minha aplicação React. Vou aqui no terminal. Vou dar npm start. Então, a minha API ASP.NET Core está em atendimento, eu tenho esses 3 alunos, ó, ele vai exibir. Então agora eu vou clicar aqui no botão incluir novo aluno. Note que o efeito do mouse aqui está funcionando, né? Ó, quando eu clicar aqui, ele tem que abrir a janela modal. Ó, ele abriu a janela modal, vamos ver se ele está cancelando, vamos incluir um novo aluno. Eu vou colocar aqui, ó, Paula Ramires, colocar um e-mail aqui, paula@email.com.
idade 34 anos. Então quando eu clicar aqui em incluir, ele vai fechar a janela e vai me exibir aqui, ó, um cadastro de alunos, esse aluno incluído. Vou clicar em incluir, olha aqui, ó, Paula Ramires, incluiu. Vamos aqui na API, vou mandar ele executar novamente, olha aqui, ó, Paula Ramires. Então realmente o registro foi incluído lá na tabela do SQL Server no banco de dados. E a nossa funcionalidade para incluir um novo aluno já está funcional. Então na próxima semana nós vamos continuar implementando aqui a alteração dos dados de um aluno existente.